E aproveitando a infância, né, do jeito que merece. A Marília mostra pra gente como é possível levar uma vida normal depois que o diabetes foi diagnosticado. E com a gente aqui hoje para discutir o assunto, Maria Regina Gasparim, que é endocrinologista. Gostou da história da Marília também, né? Interessante. Não é? Porque eu acho que ela tomou para si a responsabilidade, né, de conviver ali com a doença. Quer participar com a gente aqui? Olha, 99897 1000 é o nosso WhatsApp. Ela tomou para ela a responsabilidade, mas sem o peso, não foi, Maria Regina? Sim, acho que o mais importante, tanto para o adulto quanto a criança no diabetes, a gente fala que é a educação em diabetes. Ela é uma menina que foi educada para isso, né? A família toda incorporou, vestiu a camisa de que tem diabetes e assim, é importante passar essa responsabilidade para a criança, para ela já aprender desde do diagnóstico, como a lidar com a doença e ter uma vida muito próxima do normal, de uma criança normal. Normal, né? A gente diz assim, sem diabetes. Né? Sem diabetes. E no caso ali a gente percebe que os hábitos da família também foram mudados e é tudo aquilo que todos nós precisamos fazer, não é? Na verdade, o que um paciente com diabetes vai ter que toda criança e todo adulto deveria ter, de uma alimentação mais saudável. De uma alimentação mais saudável. No caso da Marília, é o diabetes tipo 1. Gostaria de você explicar, porque tem gente que ainda confunde. Isso. Né? Assim, o mais comum na criança é o diabetes tipo 1. Existem vários tipos de diabetes. O mais comum é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O tipo 2 é mais comum em adulto, mas pode também ter em crianças, principalmente criança com obesidade, com sobrepeso. Hoje em dia, como tem aumentado o índice de obesidade e sobrepeso, então tem aumentado o tipo 2 em crianças também. Mas no caso dela é o tipo 1. Que é mais comum na criança, mas que também pode ter no adulto. E aí, no caso, para os pais que estão assistindo agora, para eles ficarem atentos, né? A gente viu a mãe da Marília falando que ela emagreceu bastante, né? Alguns sintomas, quais são? Até para diferenciar do 1 e do 2. Então, o diabetes tipo 1, o diagnóstico dele geralmente é rápido. Então, em 1 ou 2 semanas, a criança quando desenvolve o diabetes, já apresenta os sintomas e já faz o diagnóstico rápido. E é principalmente isso aí, muita sede, a criança começa a urinar mais. Se a criança é muito bebê, às vezes a mãe não percebe, mas ela vai perceber que a fralda fica mais cheia, fica mais pesada. Ou às vezes a criança que já desfraldou começa a urinar à noite, a fazer xixi na cama. Então na criança tem essas diferenças de adulto, mas é principalmente urinar muito, muita sede, perder peso. A criança fica às vezes mais fraca, mais cansadinha, com dificuldade às vezes para correr ou para brincar, fica mais letárgica. Na escola também, fica prejudicada. A maioria, o diagnóstico é assim, mas pode às vezes a criança ter o que chama de cetoacidose diabética. Se vai passando os dias e não faz o diagnóstico rápido, pode ter a cetoacidose, que é um quadro que começa com esses sintomas, mas um quadro mais grave, que a criança fica desidratada, pode ter vômito e às vezes até entrar em coma. Por isso, atenção Então, redobrada. se perceber os sintomas, que a criança está tendo esses sintomas, precisa fazer o diagnóstico logo para poder começar com a insulina. A gente viu a questão da insulina, né? E eu vi muitos avanços aí para quem tem o diabetes, não é? Porque ficar aplicando a insulina, eu acho que isso é meio... Ai, como é que eu vou dizer? Não estou achando uma palavra aqui, mas é complicado. Todos os dias, né? Isso, assim, tem muita coisa nova, assim, a medicina evoluiu muito em relação ao diabetes. Então, a criança, hoje em dia, a gente tem muitas... tem vários tipos de insulinas que foram desenvolvidos, né? A questão é muito importante, a gente chama de automonitorização, que é fazer monitorização glicêmica, né? Então, o que a gente tinha antes era o teste da tiro, o glicosímetro. A criança com tipo 1 ou o paciente com tipo 1, o ideal é que faça de 5 a 6 testes por dia. Nossa. Que ele vai fazer antes das refeições, após as refeições. Então, agora surgiu esse dispositivo novo que a pessoa coloca aqui no braço, como a gente viu no caso da Marília. E ele fica 14 dias. Cada dispositivo é trocado a cada 14 dias. Então, não precisa ficar furando toda hora. Porque, como vocês perceberam, o dispositivo você encosta perto e ele já tem um sensor que ele percebe quanto que está a glicose. E você estava me contando, quando a gente assistia a matéria, que hoje é possível fazer a contagem de carboidratos. Porque o carboidrato, para quem tem diabetes, não é recomendado. Então, o que a gente sempre recomenda para a criança é ter uma vida normal, de uma qualidade de vida, assim, de fazer atividade física, de ter uma alimentação equilibrada para qualquer criança, não só para quem tem diabetes. O tratamento ideal, que a gente chama é tratamento intensivo, ou seja, você fazer insulina várias vezes ao dia, de acordo, tentar mimetizar, simular o nosso pâncreas de quem está produzindo insulina.
Então, dá para a criança, a gente faz contagem de carboidratos, para criança e para adulto também. Então, ela vai contar o que ela come, faz um cálculo da quantidade de carboidrato que tem naquela comida e faz insulina de acordo com o que ela está comendo, não é aquela dose fixa. Por isso que é importante educar. Então, se ela vai numa festinha, ela quer comer um bolo, quer tomar um sorvete, então ela vai saber, a gente tem a tabela dos alimentos, a quantidade de carboidrato que tem, e ela conta o quanto que comeu. E hoje em dia nós temos insulinas ultra rápidas, que ela começa a agir em 10 minutos. Então, ela come primeiro, ela vai contar quanto que ela comeu e aplica a insulina para não subir essa glicose. Ou seja, então, ela pode ter uma vida praticamente normal. A diferença é que ela vai ter que monitorar e aplicar a insulina. São várias ferramentas que te possibilitam ali fazer este controle que é tão importante e de uma forma mais tranquila. E eu acho que assim, a família da Marília agiu de uma forma muito tranquila, que passa segurança para a criança, não ficar, coitadinha, não vitimizar a pessoa, porque senão ela acaba atrapalhando o desenvolvimento dessa criança. Então, até a questão da insulina também, hoje em dia existe a bomba de insulina, de infusão de insulina, que junto com a contagem de carboidrato, então é uma bomba, um dispositivo também do tamanho do celular que a criança fica, e ela fica ali injetando insulina contínua, e no momento que a criança come, ela conta o quanto que comeu de carboidrato, digita ali como se fosse no celular e ela injeta insulina. Não precisa ficar furando toda hora também. Pra gente encerrar, e é um cuidado para a vida toda, mas não precisa ser pesado, né? Não precisa ser um peso, isso mesmo. E a troca de experiências, eu gostei da mãe da Marília, que troca experiências ali, Trocar experiência com outras mães, com outras pessoas, passar essa segurança que pode ter uma qualidade de vida tranquila, né? Um desenvolvimento normal aí da criança, feliz. Né? Como a gente viu a Marília. Eu acho que mais importante que tudo é que ela é muito amada, acho que isso ajuda muito, por todo mundo, por todo mundo. Por todo mundo. Maria Regina Gasparim, endocrinologista, muito obrigada por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Total, viu? Obrigada mesmo, tá? Dia. E um feliz ano novo, para você também. Obrigada. Bom, e na hora de preparar a alimentação dos filhos que têm diabetes, né, muitos pais têm dificuldades. Aí a gente convidou uma nutricionista infantil para nos mostrar o que fazer. Eu vou agora ao vivo com a Vasti Lauers. Tudo muito tranquilo também, né, Vasti? Bom dia para você. Bom dia, Mônica. Não tem erro, é seguir aquela receitinha saudável. Eu tô aqui com a Mariana Valiati, vai passar as dicas pra gente. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ficar bem clara é que para criança, quando é pequenininha ainda, né, quanto menos açúcar, melhor. Então, no caso dos diabéticos, tirar esse açúcar também precisa ser algo mais tranquilo, né? Com certeza. A alimentação da criança que tem diabetes, ela não precisa ser diferente da alimentação das outras crianças. O problema é que a população em geral está se alimentando muito mal. Então, quando a gente orienta uma alimentação saudável, fica parecendo que a alimentação saudável é o que é o diferente, mas não é. Quer dizer, as outras crianças que precisam comer menos açúcar, né? Com certeza, para seguir a mesma linha da alimentação saudável que é orientada para crianças que têm diabetes. Então, ó, tudo que a gente vai dizer aqui é muito importante para as mamães, para os pais que estão preocupados com os filhos que têm diabetes, mas também para as mamães e para os pais, para aqueles que cuidam das crianças e querem melhorar a alimentação desses pequenos, tornar essa alimentação um pouco mais saudável. Aqui a gente trouxe algumas opções para fazer lanche, né? Porque às vezes a gente não tem muita dificuldade ali no almoço, na refeição à noite, que é aquela comidinha salgada, e a gente não tem muita dificuldade. Mas no café da manhã e nesses lanches, os pais costumam sofrer mais. E aqui tem algumas dicas, vamos passar? Sim, a gente tem uma opção, por exemplo, de pão de queijo. Super comum, né? Receita normal, convencional. É uma coisa que não é para ser usada todos os dias, porque o pão de queijo ele tem bastante gordura, né? Então, mas é uma opção para poder intercalar ali na alimentação. A gente tem a opção também de um iogurte, só que aqui a gente tentou deixar ele mais saudável um pouquinho do que esse iogurte comprado. Aqui é um iogurte natural misturado com fruta, mas dá para a mãe bater com a fruta no liquidificador. Ela saboriza esse iogurte com a fruta. E aí não fica os pedacinhos, que às vezes a criança vai ter uma resistência do iogurte com um pedacinho de fruta, mas se bater, vira o iogurte aquele normal, né? Exato. A banana, quando ela está bem madura, ela é muito docinha. Então dá para bater qualquer fruta e misturar um pouquinho de banana para a banana adoçar esse iogurte. Aí escolhe as frutas de preferência da criança também, que facilita. Exato. Tem uma opção de bolo integral. Aqui é um bolo de banana, mas pode ser um bolo de cenoura, um bolo de chocolate, mas, por exemplo, esse chocolate vai ser substituído pelo cacau. É mais saudável porque tem mais fibra. A fibra ajuda muito no controle do diabetes,
mas pode ser usado para qualquer outra criança. E aqui a gente tem duas coisas que ajudam a deixar o bolo docinho sem precisar usar o açúcar, né? A banana, que é a primeira, e a uva passa, também é muito usado, né? Isso, com certeza. Por exemplo, um bolo de banana, às vezes você nem precisa fazer adição de açúcar, porque a banana já adoça esse bolo. Tem a outra opção de um sanduíche. Aqui a gente colocou o pão integral porque as pessoas comem pouca fibra. Então, assim, colocar a fibra num pão, um alface, um tomate, um queijo, de preferência um queijo mais branco, que também tem menos gordura, é melhor. Mas poderia ser um pão francês normal, por exemplo. Agora, interessante desse aqui, o integral francês, é que às vezes as crianças têm menos resistência do que o de forma integral, né? Exato, ele parece mais com o que elas estão acostumadas. Tem os mini pão francês integral, que também é um pouquinho diferente. Bisnaguinha, hoje a gente tem muita opção já, né, integral. E aí aqui colocar uma saladinha, a gente colocou aqui alface, tomate, mas podia ser também uma cenoura, um patezinho às vezes. Com certeza. O alimento integral, ele faz com que o açúcar desse alimento ele seja absorvido mais lentamente. Então, isso favorece no caso do diabetes, por exemplo. Mas isso vai favorecer qualquer outra criança, para não dar aquele pico de glicose logo depois que ela come. A alface, o tomate também ajuda com a fibra, a proteína do queijo, o cálcio do queijo também é interessante para as crianças. Lá em casa, não sendo verde, a cor ajuda muito. Então, o patezinho de cenoura, o patezinho de beterraba, costuma ser assim com as outras crianças também? Tem cor, atrai mais? Quanto mais cor, melhor. Quanto mais colorido for esse prato, quanto mais diferente for esse prato, melhor vai ser a aceitação da criança. Chamar ela para participar da montagem do lanchinho, do prato, chamar essa criança para ir à feira, para o sacolão, para melhorar a interação com os alimentos também. Aprender os nomes, aprender a escolher, isso funciona muito bem também com as frutas e nada melhor do que fruta para colorir a mesa, né? A gente tem tanta opção, tanta variedade. Com certeza. Fruta para diabético pode ser qualquer uma. Tá? Aí entra a questão da quantidade, que entraria para qualquer outra pessoa. Porque a fruta é muito rica em frutose, né, também? Então tem que ter um controle só da quantidade. Isso, a fruta tem o próprio açúcar da fruta, mas tem muita fibra também. O que vai fazer o mesmo efeito da fibra, por exemplo, do pão integral. Vai absorver o açúcar da fruta, mas vai absorvendo devagarzinho por causa da fibra que tem. Então, em ocasiões especiais, a fruta com cacau também, ao invés do chocolate, né? Um creme de cacau também funciona. Né? Isso, aí vale usar a imaginação para fazer coisas diferentes, para essa criança sentir que está se alimentando bem, que está comendo as coisas que ela quer, mas de maneira saudável também. Olha aí então, Mônica, obrigada, viu, Mariana? A dica é essa, é tentar ser o mais saudável possível mesmo e para todas as crianças, quanto menos açúcar, melhor. Melhor. E dá, né, essa mesa que vocês montaram, hein, tudo tão colorido, né, tudo tão cheio de nutrientes, tudo tão cheio de sabor. Aí, claro que fica tudo mais tranquilo, assim, para enfrentar esse momento aí do diabetes, né? Obrigada, viu, Vasti? Obrigada também aí a Mariana, tá?